O Sindicato dos Servidores dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, o Sindicontas, acusou um jabuti em um projeto de reajuste dos salários dos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios. No jargão da política, a gente sabe, jabuti é um trecho, por exemplo, sem relação com o objetivo original da proposta. Esse texto tramita na Assembleia Legislativa da Bahia desde a última terça-feira e, de acordo com o Sindicontas, o projeto de lei relativo ao aumento salarial de 4% para os cargos de provimento permanente também cria 13 cargos comissionados para somar aos 218 já existentes. É sobre esse assunto que a gente recebe o presidente do Sindicontas, Sindicato dos Servidores Tribunais, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, Joselito Mimoso, para falar mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Bom dia, Joselito, tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Perdão, como é seu nome? Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Conta pra gente que jabuti é esse, como é que foi feito, como é que foi feita essa descoberta, essa investigação, enfim, em que pé está essa história? Bem, nós estamos no estado da Bahia há 7 anos sem ter qualquer reajuste salarial. Aí esse ano o governador Rui Costa, ele fez a concessão de 4% para todos os servidores do Poder Executivo, certo? Aí o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, assim como o Tribunal de Contas dos Municípios, são órgãos autônomos administrativamente e financeiramente também. Esse aumento ele não é repassado automaticamente para os servidores desses dois tribunais. Esses dois tribunais eles têm que encaminhar à Assembleia Legislativa os seus respectivos projetos de lei, fazendo a concessão dos 4%. E bem, a gente havia uma demora tanto do TCE quanto do TCM de encaminhar esse projeto de lei à Assembleia Legislativa, e a gente estava sem entender por quê. Né? Até que o TCE encaminhou o seu projeto e o TCM não encaminhou o seu projeto. A gente procurou o presidente do TCM e ele simplesmente disse que ele precisava primeiro conversar com o governador, porque ele precisava de suplementação orçamentária para poder fazer a concessão do reajuste. A gente passou essa informação, inclusive, para a categoria, e alguns servidores até levantou a suspeita de, mas por que ele precisa de suplementação agora? A suplementação normalmente é feita no final do ano. Né? Ele só precisaria do aval do governo, e o aval do governo é dado quando o projeto é aprovado na Assembleia Legislativa. Quando o presidente do TCM ele encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa, aí foi que a gente descobriu, na verdade, o motivo da demora. Né? Ele provavelmente devia estar negociando com o governador do estado, certo? A introdução nesse projeto, que deveria tratar exclusivamente dos 4% do reajuste, afinal de contas são 7 anos sem qualquer reajuste. Ele encaminha junto desse projeto o artigo 4º, transformando um DAS-3 em DAS-4. O que é DAS? DAS é o símbolo, né, dos cargos de comissão. Deixa eu te falar. Lá nos dois tribunais, né, você tem os símbolos, cada comissionado ele recebe o valor do símbolo, e eu vou até mostrar aqui para você. Por exemplo, o DAS do 6, ele tem um símbolo de R$ 15.791. O DAS-4, que é aquele que vai ser, que o presidente do TCM está pretendendo criar através desse projeto de lei, o símbolo é de R$ 9.023. Acontece que o valor não é esse. Por quê? Porque tanto no TCE quanto no TCM, a remuneração desses cargos de provimento comissionado, ele é remunerado pela soma da PVSE, que é uma gratificação que a gente tem dentro do Tribunal de Contas, certo? E somado com o símbolo. E a soma desses dois, se o servidor ainda tiver anuênio, esse anuênio incide sobre a soma desses dois. Para você ter uma ideia, esse DAS-4, certo, que o TCM pretende criar, ele paga sem anuênio nenhum, R$ 22.594. E o que vocês questionam
a razão da criação desses novos Sim, cargos. Veja, Jefferson, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele já tem 218 cargos comissionados. Desses 218 cargos comissionados, 126 são ocupados por servidores que não têm qualquer vínculo com o Tribunal de Contas dos Municípios. Certo? Eu tenho aqui a relação, inclusive, da remuneração desses servidores. Isso custa ao erário, anualmente, R$28.471.000. Para você ter uma ideia, desses 126 cargos comissionados, 43 são de servidores que estão à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios. Certo? Onerando a folha de pagamento em mais de 9 milhões, quase 10 milhões de reais, certo? E aí a gente se pergunta, olha, qual é a necessidade que o Tribunal de Contas dos Municípios tem, com tantos cargos de comissão, de criar mais 13 novos cargos de comissão, gerando uma despesa extra de mais de 3 milhões e 800 mil reais. O TCM, inclusive, ele enviou uma nota para a gente, diante dessa denúncia. Ele diz que está em curso um processo de modernização do Tribunal de Contas dos Municípios e nesse processo seria imprescindível a reestruturação do quadro de pessoal, como, por exemplo, o da Diretoria de Tecnologia da Informação. Isso tendo em vista a necessidade de buscar soluções, atividades na área de informática, além do quadro de outras unidades, como forma de que o órgão continue a cumprir satisfatoriamente, segundo o TCM, a missão constitucional de orientar e auxiliar os gestores dos municípios na boa aplicação dos recursos públicos. A pergunta que se faz, Jefferson, é a seguinte: por que ele, o presidente do TCM, não aproveita esses 218 cargos comissionados que já existem no TCM? Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui para você. Certo? O TCM tem, 412 cargos efetivos e 218 cargos de comissão. Isso representa 53% do número de cargos efetivos. Né? Não é possível que, no universo de 218 cargos de comissão, o presidente do TCM não encontre esses 13 cargos de comissão para poder fazer a modernização que ele tanto alega. É essa a questão que está colocada. Porque, como eu te falei, são 43 servidores à disposição do TCM. Tem servidor da Polícia Federal, tem servidor da Bahia Pesca, tem servidor da SEB, tem servidor da Secretaria de Educação, tem servidor da Prodeb, tem servidor da Secretaria de Segurança Pública, tem servidor do IDERB, ou seja, tem servidor até da Polícia Militar. Agora, Plínio, Joselito, Plínio é o presidente do TCM. Joselito, esse projeto está em tramitação na Assembleia. Tem havido uma articulação, uma interlocução de vocês com os parlamentares sim, no sentido de ampliar essa discussão? Como é que está isso? Sim, veja, nós fizemos um estudo, fizemos um levantamento do custo desse projeto, como eu falei para você, esses 3 novos cargos de comissão, em função dos valores que é pago a cada símbolo desse, como eu te falei, o símbolo DAS4, ele paga R$ 22.594 sem anuênio. Se você botar um anuêniozinho de 10%, porque todo servidor público, você sabe que ele tem em sua remuneração um anuênio, certo? Se ele tiver 10% apenas de anuênio, essa remuneração já vai para R$ 24 mil. E isso vai onerar os cofres públicos em R$ 3.800.000. Veja bem, aí o que a gente fez? A gente fez um levantamento, né, da despesa, do custo que isso representa para os órgãos públicos, certo? Para o órgão público, no caso, para o erário público. E nós procuramos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Marcelino Galo. Ontem nós estivemos com ele, conversamos com ele, mostramos para ele essa questão, certo? Nós fomos ao gabinete também do deputado Rosenberg, que é o líder da maioria, é o líder do governo, certo? Nós também deixamos com a assessora dele, porque o deputado Rosenberg não estava lá, certo? Mas nós deixamos com a assessora dele, a doutora Priscila,
certo? Esse mesmo estudo. E o que a gente quer é que os deputados façam uma emenda supressiva. A gente quer o aumento de 4%, retirando esse jabuti. Porque não é razoável que a gente vivendo numa crise que a gente está, onde os servidores há 7 anos não têm qualquer reajuste salarial, o TCM se deu ao luxo de criar mais 13 novos cargos de comissão, já tendo 218. Joselito, você falou sobre o projeto do TCM. Existiu algum projeto similar do TCE sem a existência desse jabuti, ou o TCE ainda não encaminhou para a Assembleia? Sim, Fernando. O TCE já encaminhou, inclusive o TCE encaminhou 3 semanas antes. E o TCE encaminhou tratando da questão dos 4%, certo? E da criação, na verdade, tanto o TCE quanto o TCM criou da criação de uma junta de médicos para poder avaliar a situação de saúde dos servidores. Só que essa criação dessa junta, de fato, não haveria nenhuma oneração aos cofres públicos, certo? Por quê? Porque já existem servidores no tribunal que são médicos. Lá nós temos um serviço médico, tanto no TCE como no TCM, e esses médicos, eles seriam alocados para essa junta, né? Então não haveria, na verdade, nenhum acréscimo de despesa. Mas o projeto, respondendo sua pergunta de forma objetiva, o projeto do TCE trata basicamente dos 4% do reajuste, que é um aumento pífio, né? Há de se considerar que esse aumento é um aumento pífio. A inflação ao longo desses 7 anos está em mais de 36%, certo? E a gente pergunta ao governador Rui Costa, né? O governador Rui Costa, se ele vai permitir, certo, que a Assembleia Legislativa, eu sei que são poderes independentes, mas a gente sabe também, certo, que a posição do governador é muito importante, fundamental para a aprovação de qualquer projeto dentro da Assembleia Legislativa. E a gente pergunta se o governador Rui Costa concorda com essa com essa proposição do TCM, certo? Que colocou esse jabuti, criando 13 novos cargos de comissão, onerando os cofres públicos em mais de R$3.870.000. Joselito, vocês estão na fase de articulação política junto aos deputados estaduais para tentar uma emenda supressiva, mas vocês já estudam eventualmente alguma medida jurídica para tentar evitar que essa pauta acabe aprovada e depois até sancionada pelo governador? Fernando, vê só, se esse projeto for aprovado, não existe, do ponto de vista legal, não há o que fazer, né? É um projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa, que tem autonomia e tem a prerrogativa de aprovar leis, né? Do ponto de vista da constitucionalidade, em tese não haveria nenhuma inconstitucionalidade, né? O que a gente é bem verdade que, pelo princípio da proporcionalidade, seria um verdadeiro absurdo você ter uma casa que já tem uma quantidade exorbitante de cargos de comissão, você está querendo criar mais cargos de comissão. Agora, do ponto de vista legal, dificilmente a gente poderia arguir qualquer coisa em relação ao projeto, se aprovado, né? Está lançada a polêmica, está aqui feita a colocação pelo Joselito Mimoso. A gente teve também a posição do presidente do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Plínio Carneiro Filho. Vamos aguardar então o desfecho dessa história, tá certo? Joselito Mimoso, que é presidente do Sindicontas, Sindicato dos Servidores dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios. Muito obrigado aqui pela sua disponibilidade. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Um grande abraço para vocês e para todos. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 8h41 na Tarde FM.